E a todos. Este é o trabalho intitulado Transição Energética e Descarbonização, uma análise dos mercados de eletricidade e o papel do hidrogênio na economia, uma revisão integrativa. É um trabalho em que eu consto como autor, Vicente Moreira, e em coautoria com Caio Correia Costa, Arthur Rocha Silva, Ana Bárbara Silveira Mendonça Santos Dias e o professor doutor André Luiz da Silva Leite. Esse estudo ele busca compreender os papéis estratégicos dos mercados e do hidrogênio verde no processo de descarbonização. A estrutura da apresentação é a seguinte: eu vou apresentar a introdução, vou partir para os objetivos, metodologia, revisão bibliográfica em 4 blocos. Falar um pouquinho sobre os resultados e discussão, apresentar minhas considerações finais e as principais referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Bom, dando início aqui à introdução, é importante destacar que o setor de energia ele responde hoje por mais de 75% das emissões globais de gases do efeito estufa. A eletrificação da demanda e a integração das renováveis, elas são fundamentais. Nesse contexto, o hidrogênio verde ele ganha destaque como uma solução para setores difíceis de eletrificar, como transporte pesado, indústrias de aço, cimento e química. Ao mesmo tempo, os mercados de eletricidade estão se transformando, tornando-se mais descentralizados e com novos mecanismos de precificação. E para amarrar tudo isso, as políticas de precificação do carbono são os instrumentos centrais que incentivam mudanças no comportamento econômico. O estudo tem 3 objetivos principais. Primeiro, investigar a inter-relação entre mercados de eletricidade, políticas de carbono e hidrogênio. O segundo é identificar as lacunas na literatura e apontar direções ou estudos para futuras pesquisas. E um terceiro é oferecer subsídios para que a gente possa compreender as estratégias de descarbonização que unam regulação, mercado e inovação tecnológica. Como metodologia, qual foi a metodologia utilizada no desenvolvimento desse trabalho? Então foi realizada uma revisão sistemática de literatura de 2010 até 2024. As buscas ocorreram nas bases de dados Scopus e o Web of Science. E com palavras-chave como transição energética, mercados de eletricidade, hidrogênio e descarbonização, foram os construtos da minha pesquisa. Após a filtragem, após a aplicação do método Prisma, eu cheguei a 16 artigos científicos que foram incluídos no meu portfólio bibliográfico. E nós utilizamos a análise temática de Brown e Clark, que organiza os dados em temas e padrões, permitindo sintetizar o estado da arte sobre o tema. Bom, iniciando agora a revisão bibliográfica, vou começar pelo setor elétrico. O setor elétrico é o coração da transição energética. A eletrificação em larga escala e a integração de fontes renováveis vão reduzir as emissões e aumentar a eficiência. O hidrogênio verde ele aparece como uma alternativa para transporte pesado e indústrias intensivas em carbono. Os mercados, com relação ao mercado de eletricidade, eles estão migrando de centralizados para descentralizados. O que isso gera? Isso gera novos desafios, como lidar com a intermitência das renováveis, riscos financeiros e a necessidade de regulação adaptada. Estudos como os de Bichler e Pinson mostram como é preciso inovar nos modelos de comercialização, explorando novos mecanismos de mercado. Adiante, a gente vai ver um pouquinho sobre a economia do hidrogênio. O Brasil é um dos países com maior potencial para liderar a economia do hidrogênio.
graças ao quê? A abundância de recursos renováveis. Esse recurso ele pode descarbonizar indústrias de aço, cimento e química. Mas ainda temos barreiras, como os custos elevados e uma falta de infraestrutura adequada para produção, transporte e armazenamento. Com relação às políticas de carbono, cabe destacar aqui que, como impostos e sistemas de comércio de emissões, têm impacto direto nos preços da eletricidade e na competitividade dos renováveis. Estudos como os de Mião, Suzuki e Yu mostram como esses instrumentos podem acelerar essa transição, mas também enfrentam resistências políticas e sociais, o que torna a sua implementação complexa. Finalizando aqui a parte da revisão bibliográfica, falar um pouquinho sobre as experiências internacionais. Diversos países trazem lições importantes. Na Europa, distritos de energia zero e positiva. Na Austrália, necessidade de políticas conscientes de investimento. No Reino Unido, a gente viu a abertura de mercado favorecer os renováveis. E no Brasil, temos uma matriz relativamente limpa, mas a pressão das descobertas de petróleo desafia a coerência da política energética. E, como resultado, a gente construiu um mapa conceitual que articula 3 eixos. Primeiro, mercados de eletricidade que precisam integrar renováveis e novas soluções de armazenamento, políticas de carbono com precificação e incentivos, e o hidrogênio verde, que pode descarbonizar setores difíceis de eletrificar. Esse tripé, ele mostra como tecnologia, mercado e políticas precisam caminhar juntas para acelerar a descarbonização. Como consideração final, as principais conclusões do meu estudo foram as seguintes. Mercados de eletricidade mais modernos são centrais para integrar os renováveis. Políticas de carbono são fundamentais para reduzir riscos e estimular investimentos. E finalizando, o hidrogênio verde ele é estratégico, mas ainda limitado por custos e infraestrutura. E como uma agenda futura, a gente destaca a importância de pesquisas que combinem diferentes políticas e analisem os efeitos socioeconômicos da transição. Aqui destaca um pouquinho as principais referências e a gente destaca aqui as referências, que sustentaram o estudo, incluindo autores clássicos e recentes que discutem mercado, carbono e hidrogênio. Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de todos.